lado do estímulo a um comportamento sedentário, a um estímulo de uma sociedade com pouco esforço, né? A gente vê inúmeras possibilidades, né? A gente sempre está ligado em questões relacionadas à mobilidade urbana, né? As pessoas procuram utilizar mais o carro ao invés de utilizar o seu próprio corpo para se locomover. Eu acho que é uma é um conjunto de fatores, né, e de fatores complexos, né, e que a gente observa e vê que o lado relacionado a pouca mobilidade ou a pouco atividade física, isso prejudique muito a questão relacionada à obesidade, né? Legal. Então, se a gente observa a questão de obesidade, principalmente obesidade infantil, né, mas não só infantil, como você bem mesmo falou, né, a gente tem esse lado social de ter facilidades e acabar não se movimentando. Então, a tecnologia também entra um pouco aí. A tecnologia ajuda bastante, né, no dia a dia, mas em muitos casos faz com que as pessoas se movimentem e tenham uma vida cada vez menos ativa. uma, uma das grandes lutas, né, nossa, especialmente eu tenho um filho adolescente e eu vejo muito disso em casa, né, porque é aquela questão, ele é um ser ativo, né, ele faz bastante atividade por conta de não ter um carro, mas o desejo dele é ter um carro, né, Uhum. e aí quando a gente se vê, né, a relação dele com a tecnologia, e isso faz com que ele fique muito tempo sentado, muito tempo inativo, né? E uma das formas de se intervir na obesidade infantil é se discutir o tempo de tela, né? O tempo que ele fica à frente Conectado. conectado, né? E online Uhum. e esquece do movimento, né? Sim. Porque se a gente for pensar, né? Tirando um pouquinho da questão da obesidade infantil, mas se relacionando com a questão relacionada ao adulto, tem locais de trabalho que colocam aviso para o cara levantar Se e se movimentar. movimentar. Uhum. Imagine só, né? E a criança, a gente não tem esse tipo de aviso, né? É mais o controle mesmo, mais orientação, mais a conversa, e que eu acho que tem que ser em todos os espaços, né, Fábio? Não pode ser só em alguns espaços, né? A família tem que contribuir com isso, né? Monitorando o tempo que a criança ou o adolescente fica na frente da televisão, da frente do computador, da frente do celular. A escola tem que ter um trabalho mais direcional também para fazer esse tipo de orientação, para fazer esse tipo de conversa. Ou seja, os espaços que a criança e o adolescente habita tem que ter esse tipo de orientação, né? Para discutir a questão relacionada ao sedentarismo, né? Que quanto menos atividade física, né, a balança calórica sobe, né? E sobe a questão relacionada ao peso. Perfeito. Você falou da importância dos pais, da importância da família, você falou da importância da escola. No livro você discute bastante as questões sociais, né? Como o governo, como são as políticas públicas para controle de obesidade, principalmente relacionada à obesidade infantil. Embora eu tenha é, eu, eu sou da educação física e a questão principal minha seja o corpo, né? Como eu mencionei, a questão relacionada à obesidade, por conta de ser uma doença complexa, a gente tem que olhar para os diferentes fatores, né? Para os diversos fatores. E uma das políticas públicas que teve muito sucesso no Brasil foi a questão relacionada às propagandas alimentícias, né? Quando tinha muitas propagandas que vinculavam a super-heróis a alimentos pouco saudáveis, né? E aí tem muita questão relacionada ao excesso do consumo de refrigerante, ao excesso dos produtos hipercalóricos industrializados. Isso em conjunto, né? As políticas em conjunto, educação, esporte, saúde, lazer, elas têm que se conversarem, se conectarem para ter eficiência e eficácia na intervenção da obesidade, né? E isso a gente não vê acontecendo, né, de forma articulada. A gente vê acontecendo muitas vezes de forma isolada. E cada um se preocupando com si, né? E não tendo uma preocupação Com todo. com todo, né? Especialmente com a questão do sedentarismo, que é a questão que mais preocupa, né? Quanto menos atividade física a pessoa fizer e quanto mais ela comer, é lógico que não é uma relação tão simples assim, né? A gente está simplificando aqui no
nosso bate-papo, mas não é uma questão tão simples assim, né? É uma pura questão matemática, não né? não é, porque a gente tá, só aqui a gente discutiu alguns fatores, né? E são N Sim. fatores para se discutir uma questão tão complexa como a questão da Da obesidade. obesidade, né? que leva a diversos problemas de saúde. E uma das questões eu achei essenciais é a questão relacionada à orientação, né? Uhum. E a orientação, muitas das vezes, ela é bem feita, né? Ela, aliás, ela é feita. E muitas das vezes não é feita de forma eficaz, né? Porque todo mundo sabe que tem que fazer atividade física. Sim. Mas... pôr em prática já é outra história, às vezes, né? É porque tem muito da relação, às vezes, na escola, né? O garoto, pensando na educação infantil, né? Educação infantil não, na escola de ensino fundamental e médio, né? Infantil também. A criança passa muito tempo sentada, né? E aí essa questão... Qual que é o estímulo para uma aula de educação física, por exemplo? Até mesmo a questão que a gente fala muito, né? As cidades, elas... são poucas as cidades que têm muitas ciclovias, né? A prioridade é mais para o carro, né? E há todo um contexto que a gente tem que mudar para fazer com que a pessoa se movimente mais, caminhe mais, ande mais, corra, brinque, né? E tem questões relacionadas à violência, tem muitas questões que impedem, né? Que vão envolver nos fatores. Legal.